Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Josafá Marques, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero responder uma dúvida: quais são os princípios constitucionais sensíveis? Os princípios constitucionais sensíveis você pode encontrar no inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal. E no inciso 7 nós temos algumas alíneas. A primeira linha fala a respeito da forma republicana, fala a respeito do sistema representativo e do regime democrático. Pois bem, se o Estado, e aí nós de plano já entendemos que esses princípios constitucionais sensíveis são princípios que os Estados-membros são obrigados a cumprir. Caso contrário, sofrerão intervenção federal a pedido de quem? Do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. E o que seria essa forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático? Nós já falamos em alguns vídeos atrás, mas vale a pena lembrar que o nosso Estado, desde o dia 7/9 de 1993, por conta do artigo 2º dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, o famoso ADCT, disse o seguinte, que nessa data de 7/9, lá de 93, haveria um plebiscito para que o povo brasileiro decidisse se nós seríamos uma monarquia ou uma república. Observe-se que 5 anos após a promulgação da nossa Constituição, que é de 5 de outubro de 1988. Bom, o povo decidiu pela república. Se algum Estado membro do nosso país quiser retomar a monarquia, sofrerá intervenção por não ter cumprido um princípio constitucional sensível. E aí já dá para entender que o nosso sistema é representativo, porque ser republicano, o sistema representativo é o que significa ser um Estado democrático, é o que significa ter aqui no nosso país votação para deputados federais, para senadores, para deputados estaduais, para vereadores, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. E nós vemos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal que o poder emana do povo, então o titular desse poder é o povo, mas exerce esse poder através do quê? Dos seus representantes. Então, deve preservar a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Por óbvio, já se entende que o governo realmente em nosso país é do povo. É isso que a Constituição quer que os Estados-membros preservem. A linha B do inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal mostra o segundo princípio constitucional sensível. E diz o quê? Que esses Estados devem preservar os direitos da pessoa humana. Olha que bacana. Nós podemos, em dois aspectos de forma geral, pensar nos direitos da pessoa humana. Primeiro, os direitos fundamentais são aqueles direitos naturais que estão na Constituição Federal. Então, o artigo 5º tem os direitos e deveres individuais. O artigo 6º tem os direitos sociais. Esses direitos e tantos outros espalhados pela Constituição Federal são direitos da pessoa humana. Mas se não fosse apenas isso, nós temos o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que deixa bem claro que a nossa Constituição, ela preserva não apenas aqueles direitos fundamentais que estão expressos na Constituição Federal, mas também outros direitos. Que outros direitos? São aqueles decorrentes dos princípios e aqueles decorrentes dos direitos humanos. Então, a nossa República, ela defende e, portanto, os Estados-membros devem defender não apenas os direitos fundamentais, mas buscar a efetividade também dos direitos humanos. Como assim direitos humanos? Lembra da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que aí passou os seus 70 anos, né? E também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nosso país, então, respeita e os Estados-membros devem sim efetivar não apenas os direitos fundamentais, mas também os direitos humanos. A linha C do inciso 7 do artigo 34 traz outro princípio constitucional sensível, que é a autonomia municipal. Significa dizer que o Estado deve respeitar, então o Estado de São Paulo deve respeitar a autonomia municipal dos municípios que estão dentro do seu território. Essa autonomia é administrativa e também legislativa. E por que deve respeitar? Por que não pode se intrometer? Porque a própria Constituição Federal, no seu artigo 30, já deixa claro quais são o quê? Essas competências legislativas e administrativas dos municípios, né?
A linha D fala a respeito da prestação de contas da administração pública direta e indireta. A administração pública direta e indireta precisa prestar contas. Prestar contas a quem? Darei um exemplo para vocês do estado de São Paulo. Nós temos o artigo 31, 32 e 33, a Constituição do Estado de São Paulo, que ela vem do quê? Daquele poder constituinte, derivado decorrente. Consta nesses artigos que eu afirmei para vocês o que? O Tribunal de Contas do Estado. Então, governador, ele precisa prestar contas ao Tribunal de Contas. E também, a administração pública indireta, Fundação Casa, a CPTM e tantas outras entidades da administração pública indireta, sejam fundações, empresas públicas, autarquias, precisam prestar contas e caso o Estado abra mão dessa prestação de contas, o que acontece? Também intervenção federal a pedido do Procurador-Geral da República. Por último, é a aplicação do mínimo exigido resultante dos impostos estaduais. Então o Estado, para a sua manutenção, ele cobra impostos. Quais são esses impostos? O ICMS, cobra o ITCMD, que ali tem o Imposto de Transmissão Causa-Morte e o Imposto de Doação. E também nós temos o IPVA. Esses impostos são arrecadados pelo Estado, só que tem um porém. Esse valor tem um mínimo exigido para aplicação. Onde? Na educação e na saúde. Portanto, se o Procurador-Geral da República, numa fiscalização, nota que o Estado não tem aplicado o mínimo desses recursos na educação e na saúde, também poderá haver intervenção federal. Veja como intercala o assunto intervenção federal e princípios constitucionais sensíveis. Esse vídeo procurou buscar o entendimento de quais são esses princípios constitucionais sensíveis. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima.